para vocês, irmãos e irmãs que nos assistem, e para vocês também, nossos convidados. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o nosso grupo Fluir Mulheres IBCL. É uma honra, é um prazer, uma alegria para nós, eu, Eliane, Paola, estarmos aqui representando esse grupo. Quem somos? Nós somos um grupo de mulheres que amamos a Deus, ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo. A nossa missão aqui é cumprir a palavra de Deus, é andar na palavra de Deus, é amar as pessoas, amar a Deus sobre todas as coisas, amar as pessoas e estarmos sendo mulheres que levantam outras mulheres, mulheres que possam acolher outras mulheres. Como nós estamos na conferência Identidade, né, meninas? Nada como a gente falar aqui sobre um pouquinho a nossa identidade como Fluir Mulheres. Nós somos mulheres que temos um papel muito importante no reino de Deus, aqui na IBCL, e eu gostaria agora de conversar com vocês, o que vocês acham desse papel que nós exercemos aqui, Paola, Eliane, pastor Marcelo também, que está aqui conosco. Qual o nosso papel aqui na igreja, em especial aqui na IBCL? Nós temos um papel fundamental. O que vocês acham desse papel nosso aqui como mulheres? Bom, então, na minha opinião, eu acho que o nosso papel aqui na igreja é um papel muito importante. Nós mulheres, nós temos um potencial, nós temos algo tremendo. E assim como é na nossa casa, é na nossa igreja. Verdade. Se eu estou bem em casa, todo mundo está bem. Se eu fico ruim, eu vejo que todo mundo fica ruim também. E como mulher, eu acho que eu tenho que ser forte, tenho que amar, tenho que acolher e tenho que estar suportando, aceitando as pessoas como elas são. E todos os dias perdoar, perdoar e perdoar. Amém, amém. É isso mesmo, complementando o que a Eliane disse, nosso papel é fundamental na sociedade e na igreja não é diferente. Em casa nós temos vários papéis, uma delas é ser mulheres virtuosas, comprometidas com o nosso lar, com o nosso esposo, filhos, e na igreja com a obra do Senhor. Então nós estamos dando continuidade ao chamado do Senhor para as nossas vidas, o ID. Amém. Então nós estamos aqui para servir também. Amém. Deus, Ele nos trata, Ele nos abençoa e ao mesmo tempo que a gente está sendo trabalhada, moldada, a gente também está crescendo na obra, em Deus e fazendo com que se cumpra o chamado dele em nossas vidas, que é buscar pessoas lá fora e acrescentar no reino do Senhor. Amém. E é legal, Paola, a gente falar sobre essa questão desse lugar nosso na sociedade, no mundo, porque nós estamos aqui para fazer diferença, para ser sal, para ser luz. E nós, mulheres, graças a Deus, Deus e o Senhor Jesus, Ele nos coloca num lugar de honra. A Bíblia fala que nós somos comparadas ao Espírito Santo, tanto que auxiliadora, em hebraico significa ezer, ezer é auxiliador, então nós somos auxiliadoras aqui na igreja também, somos essas mulheres que estão aqui para poder fazer o reino de Deus, ele crescer na terra, e abençoar as vidas, e acolher, amar, andarmos em unidade, em amor, porque isso é que faz transformar vidas, é isso que faz com que as pessoas venham até nós, quando nós atraímos elas com amor, com acolhimento, e isso que nós mulheres do Fluir, nós tentamos fazer todas as quintas-feiras aqui, é amar as pessoas, acolher, assim como Jesus, Jesus disse que nós devemos amar as pessoas assim como Ele nos amou. Então é isso que essa é a nossa missão, é nosso objetivo aqui no Fluir. E o Fluir, por que chama assim, Nós colocamos esse nome porque nós queremos fluir o amor de Deus, queremos fluir nas águas também de Deus, queremos fluir o Espírito Santo na vida das pessoas. Muito bom. Na verdade, não tem como exagerar a importância das mulheres, Não tem como exagerar.
tanto essa questão de que a mulher é imagem e semelhança de Deus também, né? Há uma ideia de que o homem é imagem e semelhança de Deus. Você fala assim, né? Como ser humano, sim, mas o homem como do sexo masculino, em parte, porque a mulher também é imagem e semelhança de Deus, né? Verdade. É um fato bíblico que o Espírito Santo, ele tem funções semelhantes à da mulher. Como mãe, então, é sabido, por exemplo, que o verbo que está lá em Gênesis, né, que o Espírito Santo pairava por sobre as águas, esse verbo é o verbo que é usado só quando a galinha está chocando os ovos. Sim, Quer dizer, gerar. Né? Gerar. A ideia de gerar, que é próprio da mulher. Também o fato de que o Espírito Santo é consolador, ele é discreto, que cuida. O que cuida, né, o que intercede. Então, a gente vê na Bíblia que a correspondência da mulher é com o Espírito Santo e o Espírito Santo com a mulher. E outra coisa que a gente pode ver também na Bíblia é a posição que Deus colocou o Espírito Santo, né? Jesus falou que blasfêmia contra o Pai pode ser perdoada, blasfêmia contra o Filho pode ser perdoada, mas blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser perdoada. Então, as três pessoas divinas, elas não são igualmente protegidas contra a blasfêmia, a ofensa. O Espírito Santo é especialmente protegido, o que mostra aí, né, a posição importantíssima do Espírito Santo e da mulher correspondentemente. A gente brinca, inclusive, assim, que as pessoas, os homens casados sabem disso. Isso é verdade para filhos também, né? Se ofende o pai, não dói tanto quando ofende a mãe. Ou quando se ofende um homem, não dói tanto quanto se ofende a esposa dele. Então é uma correspondência também. A outra coisa que a gente vê é que o Espírito Santo, ali em Efésios, ele cria a unidade da igreja. E a nossa tarefa é só preservar a unidade que ele já fez. Ou seja, mostrando que a criação de uma unidade, de harmonia, tem muito a ver com a mulher, né? Então a mulher no lar, como a irmã Eliana falou, é verdade, né? Por exemplo, a Bíblia fala que a mulher sabe edificar o lar. A Bíblia não fala que o homem sabe edificar o lar. A Bíblia não fala isso. Não é o homem sábio que edifica o lar. A mulher sabe que edifica. Então a mulher, ela tem um dom especial, uma missão e um dom e uma competência especial para criar a harmonia no lar. E a gente vê que é a mesma coisa que o Espírito Santo faz na igreja. Se a gente pensar que a igreja é a casa de Deus, então o Espírito Santo cria a harmonia dentro da igreja. Assim como a mulher cria harmonia no lar, o Espírito Santo cria harmonia na casa de Deus. E esse é o tema, né, do nosso Liga IBCL 2021 online, é acolhimento mútuo, unidade e amor. Quer dizer, o que nós estamos enfatizando? Que a unidade e o amor da igreja são os dois aspectos fundamentais para o sucesso da igreja, para ela ser realmente casa de Deus. Então a igreja tem que ter unidade e tem que ter amor. E essas duas coisas, unidade e amor, é o acolhimento. O acolhimento mútuo. Quer dizer, quando é que eu estou acolhendo alguém? Quando eu tenho unidade e quando eu tenho amor. E a gente está vendo que o Fluir, né, as mulheres, estão fazendo isso muito bem, não é de hoje, né? Amém. Sim, os testemunhos das pessoas, e quantas pessoas já chegaram para mim e falaram isso, né? Eu fui muito bem acolhida entre as mulheres, né? Várias e várias pessoas já me deram esse testemunho várias vezes, e também a gente tem visto isso, que as mulheres estão fazendo um trabalho de acolhimento mesmo, não só com os de fora, mas também com as pessoas de dentro, né? Porque o acolhimento não é só os de fora, é os de dentro também. Eu preciso estar acolhendo todo mundo e todo mundo nos acolhendo mutuamente, né? A preservação dessa unidade, desse amor é continuamente. É verdade. E é bacana, né, a gente ouvir isso, né, meninas, porque isso mostra que nós estamos, então, conseguindo fazer aquilo que o nosso grupo propõe, que é amar, acolher, levantar outras mulheres que estão precisando de ajuda, de força, de uma palavra, né, de esperança. Então, você que está nos assistindo, venha nos conhecer, venha estar conosco, venha fazer parte aqui do Fluir Mulheres IBCL. Nós não estamos aqui por acaso. Nós, como o pastor Marcelo falou, nós mulheres, a gente tem realmente um dom que Deus colocou em nós, não é para ficar guardado, mas é para ser usado, né?
E esse dom da gente ver os detalhes, ter discernimento, a sabedoria. Se a mulher sabe edificar a casa, então a sabedoria está sobre nós. Então, assim como a gente tem que ser sábia na nossa casa, Deus também nos usa na casa dele, né? Que é aqui na igreja. E é isso que nós queremos, cada vez mais estar contribuindo aqui na IBCL e fazer diferença aí fora, né? Nós queremos ser mulheres que somos conhecidas aí fora como as mulheres que temem a Deus, que amam o Senhor Jesus. A Bíblia fala que a mulher que teme a Deus, essa será louvada. Então, nós queremos ser essas mulheres, né? Né, meninas? Amém? Amém. Eu acho muito interessante e eu gosto demais. Amo estar com as mulheres. Tenho crescido muito. E eu acho assim que o mais importante é o amor entre nós. É quando uma está precisando de ajuda, a outra vem, ajuda sem interesse. Isso tem me feito crescer. E hoje eu estava ouvindo uma mensagem dizendo que quando eu levanto, ajudo alguém a se levantar, eu permaneço de pé. Então, que seja esse o nosso propósito, continuar aqui, fluindo, amando, suportando umas às outras, porque tem momentos que é difícil, mas eu particularmente quero estar em amor, quero estar fazendo aquilo que Deus tem para mim, e se eu realizar, se estivermos num só propósito, a coisa vai fluir. Aí a gente vai deixar de olhar para as pessoas, para os jeitinhos de cada uma, para os defeitos, para as qualidades, e vai fluir por causa do propósito. Amém? Muito bom. Marlene, eu estou lembrando até nessa sua observação do texto lá de Romanos 15, que tem sido uma espécie de principal versículo. Paulo fala assim, versículo para o acolhei-vos uns aos outros, né? Paulo fala assim em Romanos 15, 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Parece um versículo tão simples, né? Mais um versículo da Bíblia, mas é tão profundo, porque o Espírito Santo, né, que inspirou Paulo, ele está dizendo o seguinte: olha, aceitem-se uns aos outros, acolham-se uns aos outros, recebam uns aos outros, assim como Cristo nos acolheu para nos dar a glória de Deus, nos fazer entrar na glória de Deus. Ou seja, como se Paulo falasse, o Espírito Santo, né? Tem uma pessoa difícil? Todos nós temos probleminhas, não tem nenhum que não tenha. Verdade. Né? Tem aquela brincadeira, né? Não é brincadeira, é verdade, que quando Deus mandou o povo de Israel construir os móveis para o tabernáculo no deserto, ele ordenou que fosse usado madeira de acácia. Tinha outras madeiras lá, mas ele falou, usa madeira de acácia. E o pessoal que entende daquela região lá diz que a madeira de acácia é uma madeira muito difícil de trabalhar. Os marceneiros não gostam. Né? Ela é cheia de nó. Quem trabalha com marcenaria e carpintaria não gosta de madeira que tem nó, porque o nó é duro, estraga a ferramenta, desafia, né, tira a amolação da ferramenta, é difícil de alisar, ali é difícil passar o verniz, dá muito trabalho trabalhar com madeira que tem nó. Então é aquela pergunta, os israelitas perguntam, mas por que Deus escolheu logo essa madeira? Tinha outras mais facinhas de trabalhar, mais macias? É porque isso representa a natureza humana. A natureza humana de todos nós é cheia de nós, nhacas, problemas, dificuldades. É como se Deus estivesse falando, olha, é difícil trabalhar com vocês. Vocês estão vendo que é difícil fazer as madeiras, os móveis do tabernáculo? Vocês estão vendo um pouquinho da dificuldade que eu tenho de lidar com vocês. Agora, o interessante é que esses móveis, depois que eles se deixavam trabalhar, eram revestidos de ouro. Então, os móveis do tabernáculo, alguns, os que eram feitos com madeira de acácia, eles eram revestidos de uma lâmina de ouro. E o ouro na Bíblia é a natureza de Cristo, simboliza a natureza de Cristo, perfeita, incorruptível, eternamente durável. Então, é como se Deus falasse, se você se deixar trabalhar, você vai ficar revestido da natureza de Cristo e ninguém vai ver as suas nhacas. É como se você fosse feita de ouro. Então, a gente pensa nisso, né? Todos nós temos essas dificuldades, mas Cristo nos recebeu, nos acolheu com as nossas dificuldades. Amém. E assim também, a gente olhando para Ele, nós recebemos os outros.
né? Nós acolhemos os outros. E é bem nessa linha, né, irmã Eliane, que a gente se acolhe por causa de Deus nos acolher. Isso, né? mesmo. É uma correspondência. Basta nós dizermos sim, né? Exatamente. É só dizermos sim que Ele continua a obra, né? Ele é fiel para cumprir e Ele vai trabalhar em nossas vidas, né? As nossas nhacas, a gente vai vendo que Ele vai tirando, a gente vai se aperfeiçoando à vontade dEle, né? Como Ele queira mesmo, que a gente tem que ser diante do Pai, né? Perfeito. Então, até que a gente encontre com Cristo na glória, nós vamos passar aqui na terra com essas nhacas, mas sendo trabalhados, sendo moldados sempre. Né? Então, eu vejo muito que nessas quintas-feiras as mulheres têm se permitido deixar Deus trabalhar na vida delas e nas nossas também, porque a gente aprende muito com elas, umas com as outras. E é isso, até na nossa fraqueza Ele vem e mostra que é na nossa fraqueza que Ele nos aparece, usa, né? Nos usa, porque não depende de nós, né? Não é para a nossa glória e não é na nossa capacidade, né? Ele vai nos aperfeiçoando e a gente quer que brilhe a luz de Cristo em nossas vidas, né? Então, independente como as mulheres, como vocês, ou até mesmo se uma de nós também já passamos por isso, já pensamos nisso, eu não sou capaz, eu não consigo, mas é Deus quem trabalha. Né? Deus quem vai mostrando para nós que os nós existem, que as nhacas estão ali, mas que nele a gente consegue deixar esses pontos negativos, né, do nosso eu todos os dias. Graças a Deus, Ele nos reveste, né, e Ele tem mostrado esse amor. E nas quintas-feiras a gente tem visto isso, é o amor de Cristo mesmo, que tem reinado, né, entre as mulheres, entre as amizades aqui entre nós. Então, está sendo muito bom. Tá sendo uma bênção. Uma das coisas que a gente estava até conversando antes, né, Paola e Eliane, sobre o nosso grande desafio, que é relacionamento. Né? É justamente isso, é a gente lidar com os nossos nós e os nós dos outros. Mas Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, né? Que Ele nos ama assim com os nossos nós, né? E nos ensina a também amar os outros, porque a gente tem que olhar para Jesus constantemente para a gente poder amar os outros. E nas quintas-feiras, não só nas quintas, né, mas em todo momento que a gente encontra, a gente percebe isso. A gente está ali, né, junto uma com a outra. Às vezes, né, tem atritos, tem conflitos, mas é assim que nós somos aperfeiçoadas. Nós não somos perfeitas, graças a Deus, por isso que nós precisamos dele, né? Mas é no relacionamento. Então, o Fluir Mulheres e BCL, que é esse ministério de serviço na igreja, é um ministério realmente que a gente trabalha muito isso, relacionamento, que eu acho que é o grande desafio nosso, relacionamento uns com os outros, com Deus e com as pessoas que vão chegar até nós. Nós temos que amar as pessoas assim como elas são, aceitar as pessoas, porque se Jesus aceita, quem somos nós para não aceitar? Sim. E tem uma coisa, pastor, que eu tenho aprendido ultimamente, que para a gente crescer, dói. E principalmente na área do relacionamento. E Deus tem me ensinado muito nesses dias. Tem doído demais, mas eu sinto que Deus está trabalhando no meu coração. Assim, para que as águas purificadoras dele passem pelo meu coração, arrancando as mágoas, as tristezas, aquelas coisas que as pessoas fizeram, que nos magoaram, que veio nos magoando desde que nós nascemos. A gente passa por dificuldades, por lutas. Então, eu não sou sozinha nesse mundo, eu passo por isso. Então, o que eu tenho aprendido nesses últimos tempos é que crescer dói. Querer estar debaixo do propósito de Deus dói, porque Deus vai trabalhar na nossa essência. Amém. E quando Deus trabalha, não há como a gente continuar a mesma. Amém. E eu estou nesse processo e quero que, através da minha vida, Deus venha curar outras mulheres. Amém. Glória a Deus. E o Ministério Fluir, para a minha vida, tem sido assim, tudo de bom, porque não que os outros cultos não sejam bons, mas é porque nós estamos entre mulheres, nós estamos vivendo os mesmos problemas, nós estamos enfrentando as mesmas dificuldades, e quando nós estamos juntas aqui, a gente percebe o grande amor de Deus sendo derramado no nosso coração. E a Patrícia
Ela conhece muito bem as coisas que eu tenho passado, às vezes eu compartilho com ela. Deus realmente no meu coração, e eu quero que Deus continue tratando no meu coração, para que através da minha vida outras pessoas sejam curadas. É Amém. tudo que eu quero, Sim. em nome de Jesus. Amém. Sim. Me lembra aquela palavra da Bíblia, né, que nós vamos consolar as pessoas de acordo com o consolo que nós mesmos recebemos e somos consolados, né? É verdade. Tem uma coisa também que minha experiência pessoal, com relação a essa questão de dificuldades que a gente tem, teve uma época que eu comecei, vamos dizer assim, a perder a esperança em mim mesmo, né? Comecei a olhar para os meus defeitos e falei, nossa, é muita coisa, muito defeito. E há uma tendência da gente desanimar. Quando a gente olha para nós mesmos, né? A tendência é desanimar, né? Tem até aquele filósofo francês, né, Sartre, que ele falava que o ser humano é inviável, né? Sem Cristo o ser humano é inviável mesmo, não tem expectativa para o ser humano sem Cristo. Mas em Cristo não. Aí a Bíblia fala assim, aquele que em vós começou a boa obra, este mesmo a terminará, completará, consumará até o dia de Cristo Jesus. Esse foi o versículo da Bíblia que me consolou. É como se Deus estivesse falando comigo assim, você tem problema mesmo, você tem muito problema, mas eu vou dar conta. Pode ter certeza que eu vou dar conta. Só não desista. É basicamente isso que ele fala. Só não desista. Se você não desistir, eu vou fazer. É como se Deus falasse. Não é você que faz. Sou eu que faço. Amém. O nosso lema é esse, né? Desistir jamais. Porque a gente sabe quem é que, né, nós servimos. Né? E assim, às vezes as pessoas aí fora, a gente ouve muito falar que nossa sociedade hoje tem essa questão de empoderar, né, a mulher empoderada, colocar a mulher no mesmo lugar do homem, ou até mesmo acima, né? Nós não enxergamos assim. A nossa visão em relação ao papel, o lugar da mulher é a visão bíblica. A mulher não está nem acima nem abaixo do homem, ela está ao lado. Como eu disse, para auxiliá-lo, né? E também empoderamento. O nosso poder não é nosso, não está em nós, mas está naquele que nos criou, que nos ama, que morreu, né, por nós na cruz, que é Jesus Cristo. Então, o nosso poder vem dele, vem do Espírito Santo. Sem ele nada podemos fazer. E também nós somos criadas, nós somos formadas para glorificar o nome de Deus. Nós estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui por acaso, mas estamos aqui para glorificar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. Acho que é isso, né? Amém. Nós agradecemos. Nós estamos fazendo vídeos curtos, né, para o pessoal assistir, né? Amém. Assistam todos aí, viu? Amém. Nós agradecemos, né, esse lugar, essa oportunidade de falarmos um pouquinho sobre o nós, Mulheres Fluir. Então, venha fazer parte desse ministério. Nós vamos receber você com muito amor, muito acolhimento. Amém? Amém. Deus Amém. abençoe a todos. Amém.